Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje falaremos um pouquinho sobre flexão dos substantivos, tá? Para dar sequência ao nosso trabalho com os conteúdos já vistos em sala de aula. Vamos retomar. Então, hoje será a flexão dos substantivos. Nós sabemos que o substantivo ele apresenta três possibilidades de flexão, três possibilidades de variações, que são a variação de gênero, que é masculino e feminino, a variação de número, singular e plural, e a variação de grau, né? Aumentativo e diminutivo. Vamos agora falar um pouquinho sobre flexão de número dos substantivos. Bom, ele pode flexionar em singular e plural. Singular é quando queremos falar sobre um ser só, uma coisa só, né? E plural, mais de um. Então, nós temos aqui o gás, o plural seria os gases. Singular, o animal, o plural, os animais. O cidadão, os cidadãos, no plural. O pãozinho, os pãezinhos, no plural. O lápis, no singular, os lápis. O tórax, no singular, os tórax, no plural. Temos ainda a flexão de grau dos substantivos. Então, vamos lá. Flexão de grau é quando nós temos o aumentativo e o diminutivo. Temos duas formas de aumentativo, o analítico, que vem acompanhado de um adjetivo que demonstra grandeza, tá? Igual ali, ó, menino grande. E o sintético. Geralmente o sintético, ele vem acompanhado, além de demonstrar o diminutivo, ele também pode demonstrar um sentido pejorativo, dependendo do contexto da frase ou da situação. Por exemplo, meninão, poderia soar com ar de ironia, né? E aqui embaixo nós temos o analítico no diminutivo. Menino pequeno, no caso aqui, né? Tem o adjetivo de pequeno. E o sintético menininho, dependendo da forma como se fala. Nossa, você é um menininho, entendeu? Pode soar de maneira pejorativa, tá? Flexão de gêneros dos substantivos. O gênero é a propriedade que as palavras têm de identificar o sexo real ou fictício dos seres. Na língua portuguesa, há dois gêneros, masculino e feminino. O gênero masculino, os substantivos podem vir precedidos de artigos, o, os, uns. Sempre no gênero masculino, o substantivo vai vir com os artigos, tá? Então, o que vai definir mais o grau do substantivo, o gênero do substantivo, são os artigos. O gênero feminino, os substantivos podem vir precedidos de artigos a, as, uma, umas, né? Então, percebem? O que vai diferenciar aqui a questão do gênero masculino e feminino são os artigos, né? Também. Quanto ao gênero, o nome pode ser biforme, que se divide em masculino e feminino. Aqui, ó, questão do artigo que eu falei ali atrás, a importância do artigo. Nessa classificação biforme, é admitido o artigo o e o artigo a, né? Ou para o masculino, a para o feminino. O gênero também se divide em uniforme, que aqui que temos o epiceno, sobrecomum e comum de dois gêneros, que nós vamos explicar aqui mais na frente. Então, vamos lá.
Substantivos uniformes são aqueles que apresentam uma única forma, que serve tanto para o masculino quanto para o feminino, e classificam-se em epicenos. Tem um só gênero e nomeiam bichos. Por exemplo, a cobra macho e a cobra é fêmea, o jacaré macho e a jacaré fêmea. Sobrecomuns. Tem um só gênero e nomeiam pessoas. A criança, a testemunha, né? Não tem a criança, a gente não fala criança feminina, criança masculina, né? Criança para os dois gêneros. Então, só tem um gênero aqui. A criança, a testemunha, a vítima, o cônjuge, o gênio, o ídolo, o indivíduo. Comum de dois gêneros, indica o sexo das pessoas por meio do artigo. Por exemplo, o colega e a colega, o doente e a doente, o artista e a artista. Flexão de gênero, aqui mais alguns exemplos de substantivos uniformes: a pessoa, a criança, a testemunha, a vítima. Pode ser homem ou mulher, né? Flexão de gênero, mais alguns exemplos de substantivos biformes: menino, menina, namorado, namorada, homem, a mulher, o pai, a mãe, o boi, a vaca, o cavalo, a égua. Aqui nós temos algumas atividades para tirarmos um pouquinho, se tiver alguma dúvida, né? Nós vamos tirar fazendo as atividades. Leia as palavras do quadro e complete as palavras abaixo com o seu diminutivo. Foquinha. Então, nós vamos procurar aqui qual que é a forma normal da palavra foquinha, do diminutivo, né? Foquinha, e colocar na frente. Amiguinho, porquinho, tartaruguinha e assim por diante, tá? Escreva as frases e substitua as palavras destacadas pelo aumentativo. Ganhei um trem e um avião de presente de aniversário. Então, aqui onde está grifado, nós vamos colocar a forma no aumentativo. E na 3, escreva o aumentativo de boneca, caneca, casaco, cabelo, orelha e caderno. Então, vamos procurar as formas no aumentativo e colocar, certo? Aqui mais um exercício para a gente completar com palavras macho e a fêmea, o macho e a fêmea. Faça como eu dei o exemplo ali, patrões, masculino, você vai colocar no masculino e no plural. Imagem, imagem vai para masculino, que a forma masculina ou é feminina, está no plural ou no singular, né? Aqui, ó, patrões está no masculino e está no plural. Agora eu quero saber as demais. Imagem está no feminino ou no masculino ou está no plural? E está no plural ou no singular, certo? Observe as terminações e forme os aumentativos. Então, casa. Aqui tem a terminação indicando ão, casarão. Nariz, com a terminação ão, como ficará? Do outro lado, boca, com a terminação aça, bocaça. Mais embaixo, aço, gol, golaço. Descubra os aumentativos. De homem mais arrão, como será que vai ficar esse aumentativo? E assim com os demais. Complete o artigo definido antes dos substantivos. Então, temos ali dó. Qual que será o artigo que eu vou colocar? A dó ou o dó? Né? Então, nós vamos ver qual o artigo que nós vamos usar. E classifique os substantivos uniformes completando os parênteses conforme indicado abaixo. EP para epiceno, CD para comum de 2 e sobrecomum, SC. Tá? Então, a gente vai olhar, analisar, volta no conteúdo para tirar alguma dúvida que tenha e vamos fazendo, marcando aqui com as letras indicadas.
e depois a 8 faça a correspondência. Então, você vai procurar bode, qual que é o feminino de bode? E vai lá e coloca a letrinha, certo? Espero que vocês relembrem um pouco do conteúdo e consigam fazer as atividades, tá? Beijos, tchau, tchau.